Ah, nosso estudo de hoje, a mensagem de hoje, como você sabe, nós estamos falando sobre o que a Bíblia diz a respeito de vários assuntos, de vários temas, né? E hoje o nosso tema é o que a Bíblia diz sobre o louvor. A mensagem de hoje que eu gostaria de compartilhar com você é de uma visão geral a respeito da adoração e mais especificamente com foco no louvor, né? Hoje nós vamos falar sobre isso. E para isso, eu queria buscar com você, buscar a origem da adoração a Deus. Eu gostaria de, junto com você, buscar a origem de adoração a Deus. Para nós entendermos bem como deve ser a nossa adoração hoje, nós precisamos entender como Deus instituiu a adoração desde o início dos tempos, desde o início de tudo, né? Entender de onde vem esse conceito de adoração, com todos os períodos que o povo de Deus adorou ele, e com isso, todos nós buscarmos esse conhecimento e termos uma melhor adoração nos dias de hoje. Também buscar a vontade de Deus nos dias de hoje em relação ao que Ele espera de cada um de nós como adoradores. Eu gostaria que, não só gostaria, mas o meu desejo é que essa mensagem ajude a cada um de nós entender melhor o que é adoração e adorar melhor a partir de hoje. E para isso, é claro que a gente teria que buscar lá o Antigo Testamento, a história do povo hebreu desde o início dos tempos, né? E para a gente começar falando a respeito de adoração, a gente vê que lá no livro de Gênesis, no início da criação, quando já tinha lá o homem e a mulher, Adão e Eva, como seres criados por Deus, nós não vemos, ali para nós não está muito claro a respeito de como deveria ser a adoração daquele casal. A primeira menção de adoração a Deus que a gente encontra na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 4. E eu queria dizer para você que eu vou citar várias passagens que nós não vamos ter tempo de ler todas e me coloco à disposição desde já, se alguém quiser tais passagens relacionadas ou tudo que a gente for falar agora aqui, por escrito, eu posso compartilhar com você, já tenho esse material fácil para compartilhar. Por isso, eu vou acelerar um pouquinho para a gente conseguir manter o nosso tempo previsto para essa mensagem. Então, a primeira menção de adoração a Deus, que a Bíblia registra, a gente sabe muito bem, né? E para quem participou desde pequeno numa escola bíblica dominical, ouviu bastante sobre isso, a respeito do sacrifício que Caim e Abel entregaram para Deus. Ali era uma forma de adoração, era a primeira forma de adoração que as pessoas tinham em relação a Deus. Em Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, fazendo uma comparação a respeito da adoração que ambos tiveram, mas, como nós bem sabemos, ambos tiveram atitudes diferentes em relação a essa adoração. A gente vê um pouquinho mais para frente, já o personagem Noé, fazendo o que Deus lhe mandou fazer, a construção da arca, Noé mostrou sua fé em Deus. Hebreus capítulo 11 faz essa referência, né? E ali a gente sabe também que logo depois do dilúvio, a primeira coisa que Noé fez foi também, junto com a sua família ali, ele sendo o chefe da família, ele propiciou aquele sacrifício como adoração a Deus. Lá a gente vê, inclusive, o sacrifício de Noé, que foi feito como um coração agradecido, subiu como aroma suave, né, a Deus, lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 21.
A adoração também está presente desde o início do politeísmo, nessa adoração iniciou muito cedo, inclusive, lá em Gênesis capítulo 31, versículo 19, na idade patriarcal, o culto era doméstico e o chefe da família era o sacerdote, né? Ele, com a sua casa, o seu clã, ele propiciava a adoração. Já no tempo de Abraão, Deus o chama para adorá-lo e para iniciar um novo tempo, onde o povo será unicamente, um povo será unicamente do Senhor. Ali, Abraão, inclusive, é colocado como o pai de todas as nações, aquele que dava origem ao povo de Deus, né? Já que a humanidade já tinha expandido e crescido, né? De novo, uma iniciativa de Deus a respeito da adoração. Os patriarcas adoravam a Deus, mas não conheciam e nem se referiam a ele pelo nome. Lá em Êxodo capítulo 3, a gente percebe isso. Já um pouquinho mais para frente, na libertação do povo hebreu, lá no Egito, Deus instituiu a Páscoa como uma forma de adoração, né? Nós celebramos há pouco uma data anual a respeito da Páscoa, como um calendário, inclusive, que se diz cristão. Se fosse cristão, realmente, com todo o valor que a palavra tem, deveria ser todo o primeiro dia da semana, não é mesmo? Como nós fazemos. O culto ainda nessa época era conduzido pelas famílias, né? Já um pouquinho mais para frente, já no deserto, o povo hebreu lá no Sinai, o povo compreende de uma forma mais concreta o propósito e a maneira de adorar a Deus, né? Lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Uma das funções do sacerdócio de Israel, aliás, basicamente duas, né? Primeira, mediante uma vida de santidade na comunidade, né? Era uma pessoa separada realmente, uma pessoa só dedicada a isso, que no caso, já nessa época eram chamados de levitas, né? E o segundo ponto era uma adoração restrita, era um culto sacrificial, mas através já do sacerdote. Ainda nessa época, nada foi dito sobre a inclusão de cânticos, de louvor ou orações nas reuniões congregacionais de Israel. Mas a lei deveria ser lida para a congregação e a cada 7 anos durante a festa das cabanas, né? Como a gente vê lá em Deuteronômio capítulo 31. Os pais eram instruídos a ensinar a palavra de Deus aos seus filhos em seus lares, enquanto andavam pelo caminho. Lá a gente vê também em Deuteronômio uma situação onde não dependia só do sacerdote, mas também dos pais a direcionarem os seus filhos, né? A ideia de Deus transcender a sua própria criação e o físico e a sua natureza traz a ideia de que o povo não deveria representar Deus por imagens. Aí a gente vê já Deus falando a respeito disso com Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 5, quando ele fala a respeito, aliás, vamos ler, guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida da forma de ídolo. Deus falando aqui a respeito, Deuteronômio capítulo 4, 15, 18, falando a respeito de uma adoração diretamente a Ele, não em nenhuma imagem deveria ser feita, porque é só a Ele, né, que deveria ser direcionada essa adoração. Só Deus deveria ser adorado segundo a lei. Mais tarde, quando Israel recebe a terra prometida, já depois de todo aquele tempo ter passado no deserto, a gente vê
mais uma vez, Deus falando a respeito de outros deuses, falando a respeito de imagens, chamando a atenção do povo dele que a adoração deveria ser feita só para ele, que eles não deveriam ter outros deuses. E não só a ideia de imagem, mas a ideia de outros deuses que nós podemos construir, porque nós, assim, adoramos algumas coisas, alguns elementos, algumas questões. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó não são descritos como idólatras, é uma outra situação, né? Nesse período, a adoração se concentrava no Templo de Jerusalém já. Em 1 Crônicas, a gente vê a ideia da adoração ser feita dentro de um templo, né? Já não era mais uma tenda, e sim um templo. E aí a gente precisa entender, saber separar o tempo, saber separar essas questões, e não confundir adoração no templo com adoração no prédio da igreja. São duas coisas distintas, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente. No templo de Davi, haviam ordens específicas supervisionadas pelo rei. Lá em 1 Crônicas, capítulo 25, o povo fez errado muitas vezes, e a gente vê vários exemplos a respeito disso. A primeira passagem que liga a adoração a instrumentos musicais, por exemplo, está lá em Neemias. A gente vê uma série de instrumentos que foram adicionados à adoração, mas por uma ordem específica. E neste primeiro exemplo, por exemplo, foi por causa da guerra e foi instituído as cornetas, né? Também num lugar específico, também em uma tribo específica, inclusive, né? Inclusive no tabernáculo, que era o lugar adequado para ser usado. Como a adoração era feita especificamente no templo, quando o templo foi destruído, inclusive, a adoração acabou. Olha só que interessante. Como é que seria nos dias de hoje, não é mesmo? Nós, em nossos lares, nas nossas casas, como é que seria longe, né, abre aspas, longe do templo, fecha aspas. Um levita na Babilônia, por exemplo, longe de casa, lamentava não poder adorar a Deus. A gente vê lá no Salmo 137. A adoração era centralizada na casa do Senhor, ou seja, no templo. Sem o templo, só restava tristeza e angústia. A gente vê, inclusive, nos Salmos 42 e 43. Em Esdras, capítulo 3, também nós vemos a resposta às orações dos clamores dos levitas. É lançado o alicerce do templo e houve grande regozijo. Opa, vamos reconstruir de novo. A gente vai conseguir de novo adorar a Deus. Salmo 150 fala isso, né, no versículo 1. No santuário, se refere a um lugar que era físico. E aí a gente vê, para finalizar o Antigo Testamento, a gente vê o último estágio da adoração no Antigo Testamento, e é um protesto profético. A gente vê, por exemplo, o profeta Isaías, o Isaías falando a respeito disso. Isaías ensinou que viver pecaminosamente tornava inaceitáveis todos os esforços para a adoração a Deus. O profeta aí já está falando de algo mais profundo, algo que as pessoas não percebiam, porque o rito era tão comum, o rito era tão normal, era tão rotineiro, diria, que as pessoas não percebiam que a adoração era para extrapolar esses limites. Aliás, nem deveriam ter esses limites. E aí Isaías fala com muito peso sobre o desgosto de Deus diante da adoração sem santidade. Uma adoração vã, uma adoração que não tem sentido, não faz sentido. A gente vê isso logo nos primeiros capítulos do livro de Isaías. Ele descreve, inclusive, de uma forma dura, sobre o que Deus pensa dos esforços do povo em adorá-lo erradamente. Isaías 1, 14 e 15 diz assim: já me são pesadas, estou cansados de a sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço,
porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Pesado, pesado. E lá no finalzinho do Antigo Testamento, a gente vê o profeta Malaquias falando a respeito de uma adoração mecânica e vã, vazia, inclusive citando a ideia de usar os instrumentos na adoração, mas não ter essência nenhuma, porque a adoração já não tinha mais sentido para aquele povo que cumpria o rito, que cumpria aquilo que os seus antepassados começaram, e eles só faziam porque tinham que fazer igual. Mas aí a gente vê adoração no Novo Testamento. A gente vê no Novo Testamento a igreja se reunindo nas sinagogas, nas casas, até à beira de rio, por exemplo, em qualquer lugar onde tinha possibilidade, eles estavam se reunindo. Não havia um lugar específico. Não havia um homem específico para levar essa adoração a Deus. A adoração era simples, pessoal, havia mais vontade, mais paixão. O canto, já no Novo Testamento, é usado como louvor para adoração. E a gente não vê nenhuma inscrição, nenhuma lembrança, nenhum registro de uso instrumental na adoração de Deus. O canto é o que nós chamamos hoje de canto a capela. A capela quer dizer o canto com vozes, o canto na igreja só com vozes, né? Se a gente fosse traduzir esse termo, quer dizer o canto só com vozes na igreja, ou algo assim. Não era cantado, inclusive, de uma forma específica. A capela traz uma certa liberdade. Alguns acham que, por não termos instrumento, nós não temos liberdade. Pelo contrário, as nossas vozes têm N possibilidades da gente cantar cada vez melhor para Deus. Nós sabemos bem disso. Para alguns, inclusive, isso é bem pertinente, alguns que buscam a melhora. Mas veja algumas referências bíblicas a respeito do canto ou do louvor no Novo Testamento. Atos capítulo 2, versículo 47, logo no início da igreja, logo no início, começo de tudo, louvando a Deus e cantando louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versículo 47. Atos capítulo 16, a gente vê inclusive uma situação que deveria ser a maior motivação do nosso louvor. Deveria ser o maior motivo, o maior estímulo para a gente cantar cada vez melhor e cada vez mais como adoração a Deus. Capítulo 16, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Nós sabemos muito bem o que aconteceu ali depois dessa situação. Paulo, Silas, os dois que foram presos injustamente, estavam dentro de uma cela cantando, adorando. E às vezes eu e você pensamos que nós precisamos estar lá na rua Jaiminho para a gente cantar e adorar. Que limitação é essa que nós colocamos nas nossas mentes? Efésios capítulo 5, versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Entoando quer dizer cantando, cantando e louvando a Deus de coração. Hinos e cânticos espirituais. Colossenses capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Mais uma vez, cantando, louvando, gratidão, coração, espiritual, são palavras que a gente vê como referência
na adoração e no louvor do Novo Testamento. Hebreus capítulo 3, versículo 15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome sempre, não só no primeiro dia da semana. Na igreja primitiva, nós encontramos alguns itens compondo a adoração. E nós sabemos muito bem disso, e nós, como igreja do Senhor, como igreja de Cristo, nós tentamos todos os domingos fazer o máximo possível para ser próximos da igreja primitiva. Nós temos orações, nós temos a leitura e o estudo da palavra, nós temos a celebração da ceia, como tivemos há pouco, a celebração da oferta, e nós temos também louvores, cânticos. Tudo isso nós sabemos que compõe a adoração já na igreja, já na era da graça, já na era pós-Cristo. Tudo sempre feito em conjunto, reunidos como igreja, separados hoje com uma telinha, né? Estamos separados por uma tela de um computador, de uma televisão, de um celular, mas unidos com o mesmo propósito no Senhor. O louvor, inclusive, é um ato que feito em conjunto quando nós estamos reunidos como igreja, mas, ao mesmo tempo, é algo muito pessoal, já que usamos nas nossas vozes todo o nosso corpo para levar essa adoração para o nosso Deus. Nós, numa das últimas reuniões dos homens, nós falamos um pouquinho sobre adoração e eu introduzi um assunto que é muito extenso, inclusive, mas nós falamos um pouquinho ali a respeito da ideia de Deus ser um adorador, que, inclusive, é uma questão muito pessoal, e eu preciso respeitar aquele que está do meu lado sendo um adorador também. E não posso me escandalizar com o que eu estou vendo do meu lado direito, do meu lado esquerdo, na frente, atrás, como a gente fica no formato do auditório da igreja. Porque a ideia aqui é algo muito pessoal, e só eu sei o jeito que eu quero adorar a Deus, claro, dentro do propósito da adoração e do louvor do Novo Testamento, no canto a capela, mas se eu quiser cantar de mãos para cima, se eu quiser cantar com mãos para baixo, se eu quiser cantar em pé, sentado, se eu quiser cantar com a minha voz em boca kill, que seja, ou de olhos fechados, de olhos abertos, isso não pode impactar na adoração de quem está do meu lado, porque é algo muito pessoal. Nós precisamos entender isso. Mas também eu preciso entender que o conjunto é importante. O conjunto se faz importante. E qual é o meu papel nesse conjunto? Qual o meu papel dentro do contexto de toda a igreja no momento do louvor, por exemplo? O louvor, de novo, é um ato feito em conjunto, mas, ao mesmo tempo, é muito pessoal. Eu, pessoalmente, tem uma questão que muitas vezes pega para mim como regente, porque muitas vezes as pessoas elas interpretam erroneamente o papel do regente. O papel do regente, como o Mateus, por exemplo, teve essa possibilidade hoje, aliás, muito bom ter o Mateus com a gente, mesmo que seja pela telinha, né? Um irmão tão querido por nós aí, teve essa oportunidade agora de dirigir o nosso louvor, de dirigir a congregação, de dirigir a igreja aqui em Guarulhos, para buscar um louvor autêntico para Deus. E muitas vezes nós, regentes, os regentes sabem bem do que eu estou falando, nós sofremos muitas vezes uma deturpação do nosso papel. O nosso papel nada mais é do que dirigir a congregação. Dirigente, regente. E para isso, nós temos um papel fundamental ali de ou dirigir para o melhor ou dirigir para o pior, né? A gente sabe muito bem disso. E muitas vezes, quando a gente consegue atingir um bom momento de culto, as pessoas vêm e falam assim, puxa, você cantou muito bem lá na frente. Ora, se eu cantei muito bem e consegui reger a congregação, ótimo, o elogio tá de bom tamanho, né? Agora, se eu só cantei como um show, de nada vale. E muitas vezes é isso que acontece no mundo religioso. As pessoas usam a adoração a Deus, em nome de uma adoração a Deus, fazem um show. E muitos batem palma.
Qual é o nosso papel de adorador no quesito louvor, no quesito canto, no quesito música? Qual o nosso papel? Nós temos uma responsabilidade sobre isso. A nossa música, a minha música, a música que sai da boca, das cordas vocais do Marco, deve seguir direto para Deus. E não deve passar por ninguém. A minha aparência não deve significar nada para você. A minha voz não deve significar nada para você. É para Deus. Esse, pelo menos, deve ser o meu foco como adorador e cantor para Ele, né? Claro que quando nós nos reunimos de novo, é o conjunto que é mais importante, pois nós cantamos em uma só voz e levamos essa adoração ao nosso Deus. No Novo Testamento, de novo, nós não encontramos menção nenhuma de instrumentos. E ainda assim, o conceito muitas vezes foi mudado, pois a adoração não se limita a um ou só a alguns, mas sim a qualquer um de nós. A questão do instrumento traz uma limitação, mas a voz não. O instrumento, muitas vezes, nas igrejas denominacionais, existem lá na frente, né? Muitas vezes chamado lá de altar, né? Ora, onde é o nosso altar no Novo Testamento? Onde é o altar da igreja de Deus? Qual é a referência de altar para nós, segundo o Novo Testamento? O altar está aqui. O altar é aqui. É pessoal. E aí nós não temos uma limitação, porque não são só alguns escolhidos. De novo, gente, o regente só tem o papel de liderar a congregação para o louvor, mas ele não é mais importante. A importância ali é mútua, é igual, é alinhada para cada um que estiver ali louvando e adorando a Deus. Além do que encontramos no Novo Testamento, além disso que encontramos no Novo Testamento, eu queria compartilhar um material que eu achei muito interessante. Já não é algo bíblico, mas é algo que a história traz para a gente ver algumas referências. Por exemplo, Plínio, que foi um governador romano, ele falou assim, eles se encontravam regularmente, se referindo à igreja, tá? A igreja do primeiro século. Eles se encontravam regularmente antes de amanhecer em honra a Cristo como um Deus. E ele ainda fala, este é o depoimento desse governador, que era historiador, inclusive, né? Ele relatando, por exemplo, a Trajano, ele fala assim, mulheres cantavam umas às outras, e muitos outros relataram essas práticas na adoração. Olha só outro exemplo, Tertuliano, no ano 180, entre o ano 180 e 215 depois de Cristo, ele falou assim, igualmente são ambos na igreja de Deus, entre eles ecoam salmos e hinos, e eles mutuamente desafiam um ao outro para ver quem canta melhor ao Senhor, falando a respeito do homem e mulher, falando a respeito do marido e esposa, falando a respeito do conjunto igreja. Entre eles ecoam salmos e hinos, e eles mutuamente desafiam um ao outro para quem canta melhor ao Senhor. Olha só. Eusébio, no quarto século, falou assim, todos os salmos e odes que têm sido escritos por irmãos fiéis desde o início, louvam a Cristo como verbo de Deus e falam dele como Deus. Louvam, cantam e falam. Clemente, da Alexandria, no ano 200 depois de Cristo, era radicalmente oposto aos instrumentos musicais, inclusive. Olha o que ele fala. Nosso corpo, ele chama de um órgão, e os nervos são as cordas pelas quais ele tem recebido uma tensão harmoniosa, e quando tocado pelo Espírito, ele dá origem a vozes humanas. Olha só, que coisa poética, né? Mas é exatamente o que ele quer dizer a respeito do canto à capela. E ele fala mais, louvem-no como um símbolo que retinem. Ele chama a língua de símbolos da boca
que ressoa como pulsão dos lábios, pois o homem é verdadeiramente um instrumento pacífico, enquanto que outros instrumentos que você conhece muito bem são como uma guerra, se inflamando as luxúrias, ou acendendo paixões, ou levando ira. Ele falando isso sobre música instrumental. As palavras de Clemente da Alexandria, no ano 200 depois de Cristo. Mais referências que eu quero trazer para você, os católicos, os bizantinos, os judeus cristãos entendiam que o louvor era para ser vocal simplesmente, que o canto a capela era mais apropriado devido à perversão, à sensualidade, o emocionalismo, com foco principal na música instrumental. Todos esses tinham essa opinião porque sabiam que a música instrumental desvirtuava a adoração. Na verdade, todos entendiam que nos primeiros 1000 anos da história da igreja cristã não se usou instrumentos no culto. Olha só alguns exemplos. Aqueles que fundaram algumas denominações, inclusive. João Calvino, por exemplo, falou sobre o uso de instrumentos como algo semelhante ao uso de candelabro, ou a sacrifícios, ou a incenso. Aí ele fala uma forma de misturar a lei judaica com o evangelho. Ele diz: hoje devemos cantar as maravilhas de Deus em simplicidade, chamando a atenção que a adoração na igreja do primeiro século era feita de uma maneira muito simples e pessoal, simplesmente cantando. John Wesley, por exemplo, pai da igreja metodista, disse: não tenho nenhuma, frase dele, não tenho nenhuma objeção aos órgãos em nossas capelas, desde que não sejam vistos nem ouvidos. Olha só, igreja metodista. Charles Spurgeon, que era um batista, falou assim: deveríamos também orar a Deus com máquinas, como adoram a Deus com máquinas, se referindo aos instrumentos musicais que são, de certa forma, máquinas. Ué, se nós adoramos com máquinas, louvamos com máquinas, nós deveríamos orar também com máquinas. Isso, de certa forma, aliás, de certa forma não, eu acho que é uma frase bem irônica, não é mesmo? É interessante ver que as pessoas, que essas pessoas de várias denominações, homens inclusive renomados no mundo religioso, estudiosos, alguns desses nomes são citados, vira e mexe são citados, porque foram pensadores, estudiosos da palavra. Eles entendem a mesma coisa nesse sentido, né? Nossa tendência, muitas vezes, é de confundir o ato de louvar com um show. O mundo religioso acontece muito isso, e nós também pode acontecer. Até nós, como eu disse, até nós regentes, por exemplo, podemos ser mal interpretados. Se você pensa isso do regente, está errado. O regente é só um regente. É só um líder direcionando a igreja para buscar um autêntico louvor a Deus. Alguns dizem que os instrumentos, inclusive, usando uma situação de querer justificar o uso de instrumentos, nós, inclusive, estamos vivendo um momento complicado dentro da Igreja de Cristo, porque algumas igrejas de Cristo têm se rendido a isso. E alguns têm a justificativa de que os instrumentos podem ser uma ferramenta para o evangelismo. O ponto, irmãos, não é o que nós queremos para agradar as pessoas, ou atrair as pessoas, ou chamar as pessoas. O ponto é a adoração que agrada a Deus. Esse é o ponto. A adoração é fazer o que agrada a Deus, simplesmente isso. O foco está em Deus, não está no outro. Então não existe justificativa para isso, não é mesmo? Jesus e os apóstolos deixaram uma adoração espiritual instituída, sem sacrifícios, sem sangue, sem incenso, simples, objetivo. Temos, todos nós somos sacerdotes. O sacrifício foi o de Cristo, e o incenso nós temos através das orações.
Eu queria agora falar um pouquinho a respeito do significado da palavra louvor para nós. Louvor é um ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa, exaltar a ação de alguém ou de uma divindade. No cristianismo, por exemplo, o louvor é praticado através de canções, cultos e demais manifestações de adoração a Deus. O nosso culto dominical, por exemplo, que nós estamos tendo hoje. O louvor é parte deste culto. Mais importante de buscarmos o significado na palavra de louvor hoje é entendermos a palavra lá na origem. A gente precisa ser responsável com isso. A palavra louvor que vem do hebraico significa fazer ruído, que está associado a ações, a gestos corporais que acompanham o louvor. Isso tem tudo a ver com cantar. Eu não sei se você sabe, mas cantar não é só usar sua voz, não. Aliás, quem usa só a garganta para cantar, geralmente fica sem voz. Geralmente fica afônico quando canta muito. Para quem tem um pouco de conhecimento de música vocal, de canto vocal, não precisa ser um profundo conhecedor, não. Um conhecimento básico já demonstra que nós usamos todo o nosso corpo para cantar. Todo o nosso corpo. E quando nós não usamos, veja bem, quando nós não usamos o nosso corpo para cantar e adorar a Deus adequadamente, nós não conseguimos cantar bem. Eu não estou falando aqui só de afinação, estou falando de um conjunto harmonioso de situações. Impostação de voz, respiração, expressão corporal. Isso é muito além de simplesmente uma voz, de uma garganta, de uma corda vocal, de uma prega vocal. Mais importante é a gente entender que na origem, a ideia da palavra usada lá no hebraico é uma palavra que vai muito além de abrir a boca e cantar. Todo um conjunto de ações do corpo para louvar a Deus. Já no Novo Testamento, a palavra em grego significa gratidão, agradecer. A postura, a ideia de gratidão a Deus. Nós falamos bastante sobre gratidão, né? Inclusive tem uma palavra também que fala de bem dizer. É usada como bem dizer. São duas palavras que são usadas no que diz respeito ao louvor. Para pensar, para eu e você pensarmos, quando você pensa em louvor nos dias de hoje, qual é seu foco? Qual é seu maior objetivo? Você pensa ainda que poderíamos usar instrumentos como na época de Davi? É algo que você pensa com pesar? Ou você é consciente que a igreja primitiva, aquela que nós tentamos copiar ao máximo, ou isso só vale quando nós queremos falar da igreja que nós somos para outros de outras denominações, de outras denominações? Só vale eu falar que eu busco a igreja primitiva quando é para justificar a igreja que eu participo para um outro evangélico, cristão, enfim, de outra denominação. Para a gente pensar, né? Qual é o teu foco? Uma vez alguém me perguntou, por que Jesus nunca falou sobre instrumentos na adoração? Por que Jesus nunca falou, inclusive, de louvor? Hoje eu tenho a plena convicção que o foco de Jesus nos ensinando é algo muito mais importante do que isso. Esse é um detalhe que nós nos apegamos e que só atrapalha o nosso louvor. Só atrapalha a nossa adoração. Olha o que Jesus falou a respeito de adoração, talvez seja a maior referência, lá em João capítulo 4, versículo 23. Há poucos domingos nós tivemos essa aula nas nossas salas dominicais. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Manter o foco em Jesus e no que Deus espera de seus adoradores, o que o mundo religioso faz, não é parâmetro para nós. Não é e não deve ser. Não caia nessa armadilha. Não caia nessa cilada. Muitas vezes nós tentamos justificar isso e caímos nessa cilada, né? Em nosso meio,
quando o assunto é música na adoração, muitas vezes a ênfase tem sido o que não devemos fazer, onde deveria ser no que devemos fazer. Muitas vezes, nas rodinhas, quando falam a respeito de música, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, onde nós deveríamos fazer, nós devemos fazer assim. Para melhorar o nosso louvor a Deus, nós precisamos entender isso, o que eu realmente devo fazer para melhorar, qual é a minha busca. É claro que a ênfase no que não devemos fazer é fruto de uma grande decadência do meio evangélico e religioso em termos de louvor. Com o tempo, por isso que eu falo que a Igreja de Cristo luta para se assemelhar, porque ainda erra muito. Nós erramos muito, mas ainda nós estamos lutando para ser iguais, para sermos iguais à Igreja do primeiro século. Muitas vezes o desejo é de satisfazer a vontade dos adoradores em detrimento do que realmente agrada a Deus. É muito importante pregarmos sobre um retorno aos padrões bíblicos, aquela doutrina que foi específica naquele momento, já que nós buscamos, ou se é que nós realmente buscamos ser cristãos fiéis. Precisamos pregar sobre a verdadeira essência da adoração, o que é a pessoa de Jesus diante da sua igreja que adora em espírito e em verdade. O que Jesus representa para mim, para você, é isso que deve ser o nosso foco, isso que deve ser o nosso maior objetivo. Nosso parâmetro em termos de adoração não deve ser como no mundo religioso, mas sim Jesus. Não posso basear minha adoração em simplesmente não fazer o que o mundo gospel faz, por exemplo, e usando uma palavra, né, como referência. Isso é uma grande cilada, isso é uma grande armadilha. Os apóstolos quase caíram nessa armadilha quando chegaram para Jesus e falaram: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Ele não era escolhido. E aí o que Jesus falou para ele: não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês, lá em Lucas capítulo 9, versículos 49 e 50. O que Jesus quer dizer com isso? É até meio confuso para nós entender isso, né? O que ele quer dizer com isso? Foque no seu louvor para Deus, busque ser um verdadeiro adorador, adorando em espírito e em verdade, esqueça as denominações. Por que nós temos que ficar ainda, parece que, falando para acreditar em algo vazio? Não, porque nós somos os mais certos, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, e aqueles são errados. Aqueles. Foque no seu louvor para Deus, buscando ser um verdadeiro adorador. Nós já temos preocupação suficiente para sermos verdadeiros adoradores, adorando em espírito e em verdade. Qual é a verdade que temos demonstrado para Deus através da nossa vida? A adoração é muito além do que nós fizemos agora com os cânticos que o Mateus nos regeu, com o cântico que nós vamos cantar agora na sequência. É muito além disso. É uma vida verdadeira, uma vida dedicada, uma vida, usando a palavra louvor no grego, uma vida de gratidão, uma vida de agradecimento. Essa pergunta deve fazer parte da nossa vida a todo instante. Qual a verdade que tenho demonstrado para Deus através da minha adoração, através do louvor? Eu sou um verdadeiro adorador? Eu sou aquele que Jesus classificou como verdadeiro adorador? Nos dias de hoje, temos tido uma grande oportunidade de estarmos juntos com os nossos familiares. Muitos de nós, toda a família é igreja. E somos abençoados por isso, não é mesmo? Porque somos igreja. Além de família, somos a igreja. Aproveite você, esse momento, para ser um verdadeiro adorador, e não só adorar a Deus, não só louvar a Deus no primeiro dia da semana, mas aproveite as situações para isso. Cante com a sua família, cante com os seus. Busque isso. Ouça músicas
que te levem para isso, que te dirijam para isso. Não é pelo que você gosta. Se nós fizermos uma pesquisa agora, com cada um que está conectado nessa reunião virtual, perguntando o que cada um aqui, incluindo eu, ouve de música, nós vamos muito provavelmente nos decepcionar. Inclusive, para alguns que falam tanto de louvor. Use o seu tempo e dedique o seu tempo para dedicar um louvor a Deus. Use todo o seu corpo. Aumente seu leque de expressão de louvor, usando todo o seu corpo para isso. Alguns falam de cantar no chuveiro, né? Por que cantar no chuveiro? Você tem a liberdade de estar de porta trancada, você pode cantar de qualquer jeito, não é mesmo? Demonstre para os seus filhos, para os seus pais, para os seus parentes, para os seus amigos, para as pessoas que você tem convivido nos dias de hoje, o que realmente é o seu louvor a Deus. Estimule, motive eles para serem também verdadeiros adoradores. Muitas vezes nós nos conformamos do jeito que nós somos e acreditamos que somos limitados. Ah, mas eu queria tanto cantar melhor, eu queria tanto, mas eu tenho uma voz tão ruim, eu sou tão desafinado. Deus espera o melhor de você. Não interessa o que você faz hoje. O que interessa é que Ele quer o melhor de você. Se você está fazendo o seu melhor, já valeu. É isso que Ele espera de você. Muitas vezes, nós nos limitamos achando que nós não conseguimos mais. E eu tenho uma notícia para te dar. Existem técnicas, existem teorias que podem te ajudar a cantar melhor. Só que é uma decisão, se você quer ser um verdadeiro adorador ou não. Quero dar um exemplo para vocês. Essa semana nós tivemos, eu lembrei, quando eu vi um áudio compartilhado no grupo do WhatsApp da igreja, eu lembrei da frase da pessoa que gravou esse áudio. Nosso irmão Maurício, desculpa, Maurício, de usar seu exemplo aqui hoje, mas eu sei que você não vai achar ruim. Uma vez o Maurício falou para mim que ele falou assim para mim: Marco, eu tenho uma voz tão boa, mas tão boa. A gente estava junto com um grupo, buscando cantar melhor, tentando ensaiar e cantar melhor, e ele estava junto com a gente e falou: Marco, eu tenho uma voz tão boa, que uma vez o regente do coral pediu para mim sair do coral. E eu ouvi esse áudio essa semana, esse irmão cantando santo, 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 afinadíssimo. O que quer dizer? Que ele procura adorar melhor. Pensemos nisso. Nós somos limitados porque nós assim queremos. E muitas vezes o foco não está em cantar melhor. O foco não está em ser um verdadeiro adorador durante todos os meus dias. O foco está, às vezes, eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assado, eu gostaria. E o que Deus gostaria? Eu pergunto para você. Crie um ambiente propício a isso, escute músicas espirituais, coloque um alvo para cantar melhor na sua vida, coloque um alvo, olha, nesse ano, eu quero ser mais afinado, eu quero ter um melhor compasso, eu quero aprender novos cânticos, eu quero melhorar os cânticos que eu já conheço. Coloque um objetivo na sua vida, isso vai te ajudar a melhorar. Não tenha uma visão limitada desse tema, não seja limitado na adoração a Deus. Para terminar, eu gostaria que você pensasse em alguém que você tem certeza que te ama muito. Uma pessoa que te ama demais. Pode ser seu filho, sua filha, pai, mãe, marido, esposa, amigo. Pense nessa pessoa e pense todas as vezes que vocês ficam por um período separados. Pense na atitude dessa pessoa em relação a você, como é quando você revê essa pessoa. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, dos meus filhos. Quando eu chego do trabalho. Não agora, porque trabalhando em casa a gente não tem. Inclusive, eu estou com saudade dessa percepção, dessa situação. Mas quando eu trabalho fora e eu chego, muitas vezes eles já vão até a porta. Ou pelo menos a menorzinha. Hoje a Samantha vai até a porta. Os maiores talvez
nem tanto. Mas quando eu chego e entro em casa, eu vejo o sorriso de todos eles, e isso me traz um ótimo sentimento. É esse sentimento que Deus tem quando nós louvamos e adoramos Ele em espírito e em verdade. Oremos. Nosso Deus, nosso querido e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje. Nós te agradecemos pelo momento que tivemos com o culto de adoração ao Senhor. Também te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos ensina. Ajuda-nos, ó Deus. Somos falhos, somos pecadores e muitas vezes não percebemos aquilo que realmente importa ao Senhor. Ajuda-nos a entender tudo isso através da tua palavra e sermos verdadeiros adoradores. Que possamos louvar ao Senhor em espírito e em verdade, deixando de lado aquilo que nós gostamos ou queremos, no sentido de ser o nosso querer, e colocar em primeiro lugar o teu querer em nossas vidas. Aquilo que realmente o Senhor espera de cada um de nós. Um coração puro, um coração voltado ao Senhor, um coração que durante todos os dias esteja ligado ao Senhor, para que assim, quando nós abrimos a boca para cantar, quando nós entoamos as nossas vozes, quando nós impostamos as nossas vozes, nós ali somos realmente verdadeiros adoradores. Ajuda-nos, Senhor, no que diz respeito à nossa vida, também como buscar o melhor para o Senhor. Que possamos buscar técnicas, tantas possibilidades que temos aí para cantar cada vez melhor ao Senhor. Pensando sempre que é para o Senhor. Porque como nós cantamos, porque dele, por ele e para ele, o Senhor, são todas as coisas. E é nisso que nós queremos pensar. Nós te agradecemos pela tua palavra que nos ensina para sermos verdadeiros adoradores, e é nela que nós queremos nos apegar. Em nome de Jesus Cristo, que nós pedimos e agradecemos. Amém.